Bom, a proposta é ter uma ferramenta online que vai poder ser utilizada durante as reuniões, levantamento de requisitos, onde ela vai somar imagem com informações. Então, vai ser um infográfico. Então, antes, eu vou ter uma estrutura antes que vai possibilitar eu gerenciar e cadastrar interfaces. Então, quando eu for lá e criar, por exemplo, criar interface, cadastrar o usuário. Quando eu crio essa interface, numa etapa anterior a essa que eu vou estar mostrando agora, ele gera para mim essa tela, com um título e sem nenhum layout. Qual que é a ideia? Que uma interface, ela pode ter diferentes tipos de layouts, né? Dependendo do usuário, dependendo de ações que ocorrem na interface. Então, qual que seria o procedimento? Primeiramente, eu vou começar a acrescentar elementos nessa interface. Então, eu posso estar em uma reunião. Primeiro, eu posso vir aqui e substituir esse título. Então, digamos que eu vou colocar o título aqui, vou colocar pessoa física, jurídica. Já que é a interface de... Então, digamos, substituiu para a pessoa o título. Agora, eu posso vir durante a reunião, estar discutindo, a pessoa está sugerindo elementos a serem inseridos. De forma que esses elementos, eles podem ser também configuráveis. Então, eu posso ter um manual de estilo online, em que cada elemento desse, ele pode ser customizado lá, nesse banco de dados. Então, digamos, se o meu projeto, eu estou utilizando material design, os elementos aqui poderiam ser material design, se é Bootstrap, ou se é um HTML comum, ou outros elementos que de um determinado framework está sendo utilizado. Então, aqui, o que acontece? Eu tenho dois ícones aqui que vão estar me mostrando. Primeiro, se esse elemento que vai estar inserindo, se ele é um elemento obrigatório, e também se ele tem alguma lógica que em determinados momentos ele fica oculto. Então, pode ter algum momento que esse elemento fica oculto. Então, digamos, vamos selecionar como se fosse um elemento aqui, ó, combo box. Eu posso colocar título, posso colocar audio button, e tem os elementos de interação também. Então, eu tenho os elementos de entrada de dados e de interação. Então, nesse exemplo, digamos que eu vou colocar o combo box e selecionar tipo de pessoa e vou marcar obrigatório. Então, inserir, entrou esse elemento. Na sequência, o que acontece? Eu vou colocando os demais elementos. Então, à medida que a reunião vai acontecendo, e eu posso ir colocando, estes são os elementos que vão fazer parte da interface. Qual é a vantagem? Nesse momento, nenhuma das duas partes, nem quem está desenvolvendo o sistema, e nem o cliente que consegue as regras do negócio, fica preso em relação à distribuição dos elementos na tela. Porque quando é utilizada alguma técnica em que pode ir desenhando o layout com baixa fidelidade simultaneamente, muitas das vezes a concentração ela acaba dispersando um pouco em relação ao layout em si, aonde o elemento vai ficar, qual a posição dele. Então, nesse momento, a concentração aqui é na informação. São quais os elementos que são necessários estar contidos na interface e qual é a sequência de navegação desses elementos. Então, eu vou inserindo um por um e vou marcando se ele é obrigatório, se ele não é. Até então, eu não tenho nenhum layout. Eu tenho os elementos. Agora, o que acontece? Quando eu vim criar um layout, este layout, então, digamos que eu vou criar o layout e selecionar tipo de pessoa. Então, vai aparecer para mim aqui os elementos que foram cadastrados. Então, digamos que para esse layout selecionar tipo de pessoa, o elemento CPF
de CNPJ aqui no caso, eles são ocultos. Então, nesse primeiro momento, para mim, ele não vai aparecer. Então, eu vou selecionar todos os outros itens. Por exemplo, eu posso ter um botão também, selecionar todos depois, pode ser melhorado essa situação. E vou criar esse layout. Então, aqui já aparece uma aba de um layout. Então, os layouts aqui, ó, à medida que eu vou criando os layouts, eles vão surgindo. Então, o layout ele traz uma imagem default primeiro, ele tem a questão do infográfico, então ele soma a imagem aqui contida, a imagem que pode ser o layout em si mesmo, pode ser um rascunho, pode ter sido feito utilizando qualquer ferramenta para esse tipo de trabalho, ou pode ter sido feito em papel, ter feito o upload da imagem, e ele traz os elementos que fazem parte desse layout. Esse checkbox aqui pode servir para poder verificar se realmente todos os elementos estão corretos. Posso estar utilizando isso aqui, por exemplo, com 2 monitores, testando o sistema em um e marcando aqui no outro para ver se cada elemento foi preenchido da forma correta. Então, o layout, eu venho aqui, a primeira imagem que vem é essa imagem default, orienta como eu posso fazer para poder escolher uma imagem. Então, eu posso vir, por exemplo, escolher a imagem necessária, né? A imagem que eu quero realmente. Então, por exemplo, ela aparece aqui, né? E aí, a partir do momento que eu altero a imagem, se eu vier aqui no layout, ela aparece para mim também. Então, cadastrar usuário, né? O layout aqui seria selecionar tipo de pessoa. Aqui também eu posso alterar novamente a imagem se eu quiser. E assim eu vou fazendo, né? Para quantos layouts forem necessários. Para essa situação aqui eu fiz um de CPF, que teria constando o CPF, e o de CNPJ. Então a ideia básica é essa. É eu somar imagem e texto. E ter uma forma de, durante uma reunião, com levantamento de requisitos, auxiliar de forma fácil e rápida as ideias, né, as propostas, quais são os elementos que são necessários. Então aqui eu consigo fazer isso e reutilizar depois em de outra forma também no sistema. Tudo isso depois pode ser implementado e essas informações podem ser reutilizadas para fazer a gestão dos requisitos. Depois posso implementar aqui também as mensagens, as lógicas de funcionamento, tudo isso pode ir sendo implementado, somando então a imagem com as informações. Essa aqui é a proposta. Valeu!